Graça e paz, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Escatologia Bíblica. Sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Na aula anterior nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, sobre os ensinos que há de maneira equivocada sobre as bodas do Cordeiro sendo realizadas durante 7 anos lá no céu e eu mostrei para vocês na aula anterior que não há um verso sequer que possa provar que as bodas do Cordeiro serão realizadas durante 7 anos, mas num período bem inferior a 7 anos, e que quais são as pessoas, que participarão das bodas? Será que apenas a igreja? Será que apenas a igreja e os santos do Antigo Testamento? Eu mostrei que tanto a igreja como os santos do Antigo Testamento, como os mártires da grande tribulação e também os 144 mil selados de Apocalipse capítulo 7 e também de Apocalipse capítulo 14. Eles também chegarão a tempo. Eu não cheguei a verbalizar sobre os 144 mil selados, que também faz parte deste curso, tem uma aula especificamente sobre os 144 mil, que esta aula já até está gravada, ela já seria liberada aqui no canal, e quando você assisti-la, você perceberá que esta aula era uma resposta a uma espectadora aqui do canal que pediu para que eu falasse mais sobre os 144 mil selados, mas aí veio-me a ideia de gravar este curso de escatologia bíblica para vocês, e aí esta aula vai ser liberada para vocês, mas ela já estava gravada e vocês perceberão quando vocês estiverem assistindo-la. Eu cheguei a colocar na legenda esta observação que os 144 mil selados também participarão das bodas do Cordeiro, mas alguém pode não ter prestado atenção, talvez você não tenha prestado atenção na legenda, por isso eu estou fazendo questão de mencionar, de dar ênfase a isto nesta aula, para que você saiba, até porque os 144 mil selados serão arrebatados em Apocalipse capítulo 14, então eles chegarão lá a tempo também de participarem das bodas do Cordeiro. E outra coisa é que nós falamos, mas não foi o nosso foco da outra aula, é que nesse ensino tradicional, tanto a igreja será arrebatada e imediatamente passará pelo bema ou pelo tribunal de Cristo, e depois da igreja receber os galardões, a igreja será imediatamente inserida nas bodas do Cordeiro. E eu mostrei que não acontecerá assim, as bodas do Cordeiro só acontecerá no final, já perto de Cristo raiar nas nuvens, já no finalzinho do período da grande tribulação que estará acontecendo aqui na terra, e o tribunal de Cristo eu deixei para esta aula, para mostrar para vocês onde se dará o tribunal de Cristo, porque não há também nenhum texto que possa provar o tribunal de Cristo se dando nos céus, ou no terceiro, ou em algum lugar do universo após o arrebatamento da igreja. Na verdade, existem textos que mostram claramente que o tribunal de Cristo não será nos céus, ok? Mas é isto que nós iremos discorrer nesta aula. Vamos ler os textos para que fique bem claro onde será o tribunal de Cristo, ok? É comum também os irmãos imaginarem que o tribunal de Cristo ele é apenas para os salvos, apenas os cristãos que serão apresentados no tribunal de Cristo para serem galardoados. Mas quando nós lemos os textos que nós temos na Bíblia, especialmente aqueles que foram escritos pelo apóstolo Paulo acerca do tribunal de Cristo, nós percebemos que não apenas salvos, mas também perdidos estarão presentes neste tribunal. Vamos ler os textos primeiro de Romanos capítulo 14, verso 10 até o verso 12. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, por este texto, você percebe Paulo dizendo que todos nós seremos apresentados diante do tribunal de Cristo. Só que você pode imaginar que aqui Paulo está escrevendo para a igreja, aos romanos, então ele está falando de todos, no sentido de todos os cristãos, de todos os salvos. Só que ele cita aqui no verso 11, um texto escrito lá em Isaías 45, verso 23, dizendo que todo joelho, ou seja, no sentido geral,
toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ou seja, Paulo está deixando claro que todo joelho, ou seja, todas as pessoas serão apresentadas diante de Deus no tribunal de Cristo. O outro texto que eu quero ler com vocês é em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então, neste texto aqui, nós também entendemos que no tribunal de Cristo vai haver tanto benefício, tanto galardões, como também punições. Está deixando bem claro aqui que todos nós seremos apresentados ali diante do tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal. Portanto, haverá também punições além de galardões. Só que estas punições não serão para os crentes, estas condenações, estes males, não serão para os cristãos, pois em Romanos capítulo 8 está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se não há nenhuma condenação para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo, então significa que serão apresentadas ali pessoas que receberão punições que não são os santos ou os salvos. Esta expressão aqui, tribunal, é a expressão grega bema, e ela aparece em alguns textos, por exemplo, é a mesma expressão que aparece ali para o tribunal em que Pilatos assentou-se para julgar a Cristo, e também a mesma expressão que aparece em Atos capítulo 12, quando Herodes assenta-se sobre o seu trono, no seu tribunal, para discursar ao povo. Esta palavra bema significa tribuna, onde os juízes se assentavam para julgar, ou também os reis, os governantes, os magistrados assentavam-se para proferir os seus discursos e as suas sentenças. Portanto, o bema, ou tribunal de Cristo, será quando Cristo se assentar sobre o seu trono para julgar as pessoas, tanto justas como ímpias, segundo os textos que nós já acabamos de ler aqui. E como nós falamos na aula anterior, existem textos que falam sobre as bodas do Cordeiro sendo realizadas lá no céu, não naquela quantidade de tempo que geralmente é ensinada, mas não há nenhum texto falando sobre o tribunal de Cristo lá nos céus. O único texto que alguém pode ainda querer usar para defender este tribunal de Cristo sendo realizado lá no céu se encontra em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 18, que diz: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, alguém pode dizer que este texto aqui está falando sobre o tribunal de Cristo sendo realizado lá no terceiro céu, após a sétima trombeta, porque no verso de número 15, a sétima trombeta será tocada, e após a sétima trombeta será tocada, vai haver este clamor dos anciãos, dizendo que o tempo da ira de Deus chegou, as nações se iraram, mas a ira de Deus chegou, e o tempo de serem julgados os mortos e também de serem galardoados os profetas, os santos, daqueles que temem o nome do Senhor. Aqui já quebra aquele ensino tradicional que fala sobre o tribunal de Cristo sendo realizado imediatamente ao arrebatamento, porque aqui já a sétima trombeta já terá sido tocada e haverá este anúncio. Só que mesmo este anúncio sendo dito aqui, não é já aquele momento em que o tribunal de Cristo será estabelecido e que os galardões serão dados. Porque, se você ler o verso 15, diz que os reinos passaram a ser do nosso Senhor e de nosso Cristo, e ele reinará eternamente. Mas o reino de Cristo não vai começar aqui após a sétima trombeta, pois só em Apocalipse 20, verso 4, após Cristo raiar nas nuvens, montado no seu cavalo branco, com os exércitos dos céus seguindo-no, também com cavalos brancos e vestes
resplandecentes, Apocalipse 19 a seguir, e que o falso profeta e o anticristo serem lançados no lago de fogo, Apocalipse 19 e 20, Apocalipse 20 do 1 ao 3, o diabo ser lançado com a grande corrente, amarrado com a grande corrente, ser lançado no abismo, e o abismo ser selado para que ele não engane as nações durante 1000 anos, só no verso 4 de Apocalipse 20, que vai começar este reino de Cristo eterno, começando com 1000 anos. É importante lembrar que o reino de Cristo não será apenas 1000 anos, mas ele vai iniciar o seu reino com 1000 anos, mas o seu reino será eterno. E tem uma justificativa, tem uma razão específica para que Cristo, antes do reino eterno, comece com um reinado de 1000 anos, que não é o nosso propósito de falar sobre isto aqui nesta aula, ok? Outra coisa é que o próprio texto do verso 14 diz que chegou o tempo da ira de Deus, e a ira de Deus ainda não terá sido consumada aqui após a 7ª trombeta, pois a ira de Deus só é consumada lá nas 7 taças da ira dele, que serão derramadas de Apocalipse 15, do verso 1 a seguir. O próprio texto diz, Apocalipse 15, verso 1, que nestas 7 pragas a ira de Deus é consumada. Então, depois que a ira de Deus for consumada, que aí sim os mortos serão julgados e os profetas, os santos, os que temem o nome do Senhor, receberão os seus galardões. Quando isso acontecerá? Na vinda de Cristo, quando Cristo estiver iniciando o seu reino, quando ele chegar, raiar nas nuvens, prender o anticristo, o falso profeta, prender o dragão, mandar o anjo prender o dragão no abismo, e ele pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai assentar-se no trono da sua glória, e aí o tribunal de Cristo irá começar. E aí eu vou precisar mostrar estes textos para vocês, para que você precisará de dobrar sua atenção neste momento para você entender que o tribunal de Cristo, pela Bíblia, vários e vários textos mostrando que isso se dará na sua segunda vinda. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, para provar isto, é em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prestem bem atenção que Cristo há de julgar os vivos e os mortos lá no céu? Não, na sua vinda e no seu reino. Então, aquele tempo dos mortos serem julgados e o tempo dos profetas e dos que temem o nome do Senhor receber os galardões, será na vinda de Cristo, ou seja, na sua parousia, ou seja, na sua manifestação visível e no seu reino. E no verso 8, Paulo diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual dia? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo está deixando claro aqui, nesta carta a Timóteo, que a coroa da justiça que estava reservada para ele, só lhe será entregue naquele dia, no dia da vinda ou do aparecimento de Cristo, da manifestação visível de Cristo, quando ele aparecerá nas nuvens e assentar-se-á no seu trono da glória para julgar as nações. Mateus 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, este texto aqui de Mateus, as próprias palavras de Jesus, deixando claro quando será o seu julgamento, quando Cristo irá julgar
justos e injustos, os bodes e as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e os bodes irão para o fogo eterno, para o tormento eterno, e os justos irão para a vida eterna, entrarão para o seu reino, para o seu gozo eterno. Então, aqui é o texto, coaduna com o texto de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 8, que Cristo dará a ele, no dia da sua vinda, a coroa da justiça. E este tribunal de Cristo não se refere apenas a este tribunal aqui, quando Cristo irá julgar as nações, mas até aquele tribunal do grande juízo do trono branco também será Cristo que irá julgar. Então o tribunal de Cristo começará aqui, em Mateus 25, 31, mas terminará lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. E lá naquela última parte só ímpios serão julgados, pois apenas mortos serão apresentados ali, serão julgados, e aquele que não foi achado escrito no seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. E nenhum daqueles ali serão achados inscritos no livro da vida, ou seja, só terão ímpios, só terá ali condenação, e não terá ali salvação, não terá ali gozo eterno, não terá vida eterna, não terá ali bênçãos, mas apenas maldições. Algumas pessoas pensam que lá no juízo do trono branco será o Pai, diferente do tribunal de Cristo. Por isso que eles fazem uma separação entre o tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco. Só que em João capítulo 5, versos 22 e 27, o próprio Jesus disse que o Pai a ninguém julga, mas deu todo o direito ao Filho de exercer o juízo. E Paulo também disse no seu sermão lá no Areópago, em Atos capítulo 17, versos 30 e 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, Mateus 25, verso 31, por meio do varão que destinou, que é Cristo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, este dia aqui em que Deus irá julgar todo mundo através do varão, que Paulo chama aqui de varão, mas nós sabemos que é Cristo, que foi ressuscitado dos mortos, este aqui será o juízo lá, no início do tribunal de Cristo, quando ele vai julgar os bodes e as ovelhas lá em Mateus capítulo 25, verso de número 31. E ali você percebe que vai ter vida eterna para as ovelhas e tormento eterno para os bodes. Por isso que Paulo fala que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, e que haverá o bem e o mal que nós iremos receber, ou bem ou mal. Portanto, está mostrando que vai haver receber bênçãos ali, ou galardões naquele tribunal, como também condenações, e estas condenações são para estes ímpios que serão, ou estes bodes que serão apresentados ali naquele tribunal. E quando você analisa todo o contexto do capítulo 25, o capítulo 25 começa com a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, e nós falamos isso na outra aula. As 5 prudentes entraram para as bodas, as 5 loucas ficaram de fora. E a partir do verso 14, Cristo conta a parábola dos 8 talentos, que tradicionalmente está escrito nas epígrafes, dizendo a parábola dos 10 talentos, mas são 8 talentos, porque a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro 1, formando 8 talentos que mais tarde foram multiplicados para 15, tornou-se em 15. Então, todo aquele contexto ali, primeiro fala das virgens, e desde o capítulo 24, verso 45, que Cristo está falando para ministros, para obreiros, para aqueles que têm o dom de cuidar, que têm a responsabilidade, a dispensação de cuidar da igreja. E aí no capítulo 25 ele fala sobre as 10 virgens, que nós já falamos o significado disso aqui, e no verso 14 em diante ele fala sobre o tratamento ele fala sobre o julgamento que será estabelecido, sobre o cuidado, sobre como nós nos comportamos com os dons que ele nos deu. E isso não se aplica apenas para os ministros, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, diáconos, diaconisas e etc., mas também para toda a igreja, porque toda a igreja também ela tem dons espirituais, seja de profecia ou de visão. Os dons espirituais são entregues para toda a igreja. Existem dons espirituais que toda a igreja pode receber, e tem os dons ministeriais, que é apenas aqueles que Deus separou para cuidar do seu rebanho, certo?
Então, no capítulo, do verso 14 em diante do capítulo 25, ele começa a falar sobre este juízo que acontecerá na sua volta, por conta do nosso cuidado, de como nós nos comportamos com aquilo que ele nos entregou. E se você ler do verso 14 a seguir, você vai perceber que este juízo será quando ele voltar, e não lá no céu. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Ou seja, este homem, Cristo, partindo para fora da terra, em Atos 1:9, entregou-lhe os seus bens, ou seja, os dons, os talentos. Efésios capítulo 4, verso 11. Para que a igreja, os santos, chegassem à unidade da mesma fé, para que a igreja não fosse levada por todo vento e roda de doutrina. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, para o terceiro céu. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. No verso 19 diz: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ou seja, estas contas serão ajustadas, este julgamento será quando ele voltar. E quando ele voltar, aqui é no sentido literal, quando ele voltar, quando ele raiar nas nuvens, certo? Aqui não se refere ao arrebatamento. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a segunda vinda, quando Cristo aparecerá nas nuvens e todo olho verá, e ele pisará seus pés no Monte das Oliveiras e vai iniciar o seu reino eterno, que começará com 1000 anos. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, a partir do verso 1, ele fala da nossa reunião com Cristo, o arrebatamento, e da sua vinda, o aparecimento dele nas nuvens, já com a igreja, que já terá sido arrebatada 7 anos antes do aparecimento dele ali nas nuvens, em Mateus 24, verso 30. Aquele que recebeu 5, como ele granjeou mais 5, ele entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2, granjeou mais 2, entra no gozo do teu Senhor. Agora, aquele que cavou na terra e escondeu o talento que ele tinha recebido, ele foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isto aqui refere-se ao inferno. Agora, paralelo a esta parábola que Jesus fala dos 8 talentos, ele contou na casa de Zaqueu a parábola das 10 minas, em Lucas capítulo 19. Eu quero que vocês acompanhem este texto, verso 11 a seguir. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam de que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, o céu, a fim de tomar para si um reino e voltar depois, ou seja, voltar depois. Quando Cristo voltar, já voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Marque bem esta expressão, até que eu venha. Você vai lembrar daqui a pouco porque que eu estou mandando você gravar esta expressão, até que eu venha. O verso 15 diz: aconteceu que, voltando ele, depois de tomar o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então, sempre falando, depois que ele voltou, depois que ele veio, ou seja, voltando ele na sua vinda, quando ele chegar de novo aqui na terra. Ok? E aí teve um que a mina rendeu 10, ele recebeu autoridade sobre 10 cidades. Teve um que a mina rendeu 5, mais 5 rendeu 5 minas, ele recebeu autoridade sobre 5 minas. Mas teve um que a mina não rendeu nada porque ele guardou no lenço. A diferença deste aqui para o de lá, de Mateus 25, é que o de lá cavou e enterrou. Este daqui guardou no lenço. E ele não recebeu nada. E aquela mina que seria dele, ou seja, aquele galardão, foi dado para o que tinha 10. Então aqui você entende por que lá em Apocalipse 3:11, Cristo diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não diz Satanás. Algumas pessoas dizem que o texto está falando que Satanás, para que Satanás não tome a tua coroa. Satanás não vai tomar a coroa de ninguém, ele não vai ter coroa nenhuma. Aqui fala para que ninguém tome a tua coroa, porque lá no tribunal de Cristo, aquelas pessoas que não receberem o galardão,
aqueles galardões que seriam recebidos por ela, por aquelas obras que elas praticaram, serão dados para outras pessoas que já têm vários galardões. Então, quando ele diz, para que ninguém tome a tua coroa, quer dizer, para que outro não receba aquilo que seria teu por direito, mas você perdeu por conta do teu tratamento com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. E aqui a diferença nós podemos observar que este guardou no lenço, ele não cavou e enterrou. O daqui, o texto não diz que ele foi lançado nas trevas exteriores, mas o de lá de Mateus 25, ele foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, deixando claro que aquele de lá nem a salvação ele obteve, porque todos os dons, ele desprezou os dons, inclusive o dom da salvação, porque a salvação é um dom gratuito, Efésios capítulo 2, verso 8, ele enterrou, quer dizer, ele sepultou aquilo que tinha sido entregue por ele a Deus. O daqui, ele não granjeou, mas ele não sepultou, ele deixou guardado, ele preservou no lenço, ou seja, representa as pessoas que fazem a obra de Deus, mas de maneira superficial, fazem ali se prendendo, porque eu me atemorizei, porque tu és um homem duro, que colhe onde não semeou, que ajunta onde não espalhastes, ou seja, estas pessoas ficam ali limitando-se e não se doam ao máximo, não se dão ao máximo aquilo que poderiam dar, elas não dão para o reino de Deus, elas colocam outras prioridades à frente daquilo que Deus colocou nas mãos delas. Ou seja, não priorizam o reino e nem a sua justiça. E Paulo disse, num duro discurso de exortação a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, para que Timóteo despertasse o dom que havia dentro dele. Ou seja, Timóteo estava naquela fase da sua vida como este homem daqui de Lucas 19, guardando o seu dom dentro de um lenço. E Paulo faz uma dura exortação, não se te envergonhes de Cristo e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ele diz que ninguém que milita pode se embaraçar com as coisas deste mundo, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra, ou seja, Cristo. E ninguém que milita receberá a coroa se não militar legitimamente, ou seja, nem todo mundo que milita receberá a coroa. Ou seja, Timóteo estava nesta mesma posição deste homem daqui de Lucas 19. Não quer dizer que ele estava enterrando também a sua salvação, mas que ele estava negligenciando o seu chamado, ele estava fazendo a obra de maneira superficial, não dando-se ao máximo, não se entregando, não dando aquilo que ele poderia entregar para o reino. É por isso que Paulo também escreve a Timóteo dizendo: cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista, ou seja, faça ao máximo pelo teu ministério, cumpra o teu ministério, ou seja, para que Timóteo também pudesse dizer aquilo que Paulo disse: encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele encerrou a carreira dele com a sua consciência tranquila, que ele tinha dado tudo o que ele podia dar pelo reino de Deus, e agora a coroa da justiça, desde aquele momento, já estava reservada para ele, para Deus ou para Jesus, o justo juiz, lhe dar naquele dia, que é o dia da sua vinda. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que as obras que nós fazemos serão provadas pelo fogo naquele dia. E se as obras permanecerem, aquela pessoa receberá galardão, mas se elas não permanecerem depois de serem provadas no fogo, eles não receberão galardão. Todavia, eles serão salvos como que pelo fogo. Então, ele está falando também aqui desta parábola do capítulo 19, ou seja, aquele que guardar o seu talento no lenço, ele vai ser salvo, mas ele não receberá nenhum galardão por aquilo. Aquele galardão, aquela coroa será dada para outra pessoa. Vamos ler estes textos de 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então aqui Paulo está dizendo que as obras que nós praticamos pode ser ouro, pode ser prata ou pedras preciosas, como também madeira, palha e feno. Observe que a madeira tem até uma certa consistência, mas ela vai ser deteriorada pelo fogo com o tempo.
A palha e o feno rapidamente são consumidos. Só resistem o ouro, a prata e as pedras preciosas que resistem ao fogo. Então, o ouro, a prata e as pedras preciosas representam as obras que serão feitas realmente com amor, com profundidade. Estas coisas são achadas nas profundezas da terra. Então, representam as obras feitas com profundidade. Já a madeira, a palha e o feno são coisas que são achadas na superfície da terra, portanto, representam as obras feitas superficialmente. Ok? As obras que as pessoas fazem de maneira que não se doam ao máximo, como aquele rapaz lá do capítulo 19 de Lucas, e como Timóteo estava num certo momento da sua vida e precisou ser exortado por Paulo, ou também as pessoas que pregam por porfia, por inveja, por contenda, como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, ou apenas pela prebenda, ou apenas para satisfazer a vontade de alguém, de um pai, de uma mãe, de um parente, do esposo, da esposa, ou por status. Estas pessoas, de alguma maneira alcançarem também a salvação, elas não receberão galardões por aquelas obras que elas praticaram. Aí no verso 14, ele diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E aqui é importante a gente dar uma atenção, porque algumas traduções dizem assim: ele sofrerá detrimento. Mas o correto aqui é: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Ou seja, sofrerá dano, não a pessoa, mas a obra sofrerá dano, porque ela será destruída pelo fogo, mas esta pessoa não sofrerá dano, porque ele será salvo. É como se o fogo que destrói as obras é o mesmo fogo que permite que ele seja salvo. Esta palavra salvo aqui no grego significa manter são e salvo, resgatar ou manter livre da destruição ou do dano. Então você percebe que esta pessoa não sofrerá dano nenhum, porque o que eu disse a princípio continua válido aqui, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estiverem em Cristo Jesus, mas haverá as obras deles sofrerão detrimento, elas serão destruídas. E se as obras serão destruídas, automaticamente eles não receberão galardão, porque no verso 14 só diz que receberão galardão aqueles que as obras não serem destruídas, que as obras permanecerem após passarem pelo fogo. Ou seja, aquele fogo vai revelar que a obra que aquela pessoa fez, muitas vezes fez a obra de maneira, ganhou almas e fez tantas coisas, mas não fez com o verdadeiro intuito de glorificar a Deus. E Paulo diz que tudo quanto façamos seja para a glória de Deus. Então, por mais que esta pessoa fez a obra, ou de uma maneira superficial, no sentido de não dar o máximo pela obra, fez ali de maneira que deu prioridades a outras coisas acima, em detrimento do reino e da sua justiça, ou fez ali para a sua vanglória, para contendas, para porfias, não receberão galardão se eles alcançarem a salvação. Porque alguns alcançarão a salvação, e o texto diz, serão como que salvos pelo fogo, mas as suas obras serão destruídas, e como nós já lemos lá nas parábolas que Cristo contou, estes galardões que eles receberiam serão dados para outros. E aí, na continuidade, nós percebemos o que Paulo fala, e aí você vai entender porque eu mandei você gravar aquela expressão lá da parábola, até que venha, negociar e até que eu venha. Porque capítulo 4 de 1 Coríntios, que está no mesmo contexto do capítulo 3 do Tribunal de Cristo, no versículo de número 5, ele diz: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Ou seja, o julgamento destas obras será quando o Senhor vir, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, Paulo está deixando claro que este juízo não pode ser feito até que o Senhor venha, até que o Senhor manifeste-se visivelmente e assentasse no trono da sua glória para ele dar o verdadeiro juízo de quem realmente fez para a sua glória, porque aquele fogo, naquele dia, revelará os desígnios dos corações. Quais eram os intuitos
que aquelas pessoas tinham ao fazer a obra de Deus. Será que era para Deus ser glorificado ou será que era para a sua própria glória? São 5 tipos de coroas que haverá neste tribunal de Cristo. Primeira, coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 e 27. Esta coroa será dada àqueles que, por amor à pregação do Evangelho, se abstêm de coisas até lícitas, fazem grandes sacrifícios para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. A coroa da justiça, para aqueles que amam a vinda de Cristo e sofrem pela justiça. Paulo diz que a coroa da justiça estava guardada para ele, mas não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Mas Paulo estava falando também ali naquele contexto que ele estava prestes a morrer, perseguido pela justiça. E em Mateus capítulo 5, a partir do verso 10 até o verso 12, Cristo diz que bem-aventurados são aqueles que serem perseguidos por causa da justiça, que grande será o galardão deles lá no céu. Terceira, a coroa da vida, que também pode ser chamada de coroa dos mártires, porque esta coroa da vida será dada para aqueles que passarem, que serem fiéis até a morte, diante das tentações, das provações, das tribulações. Tiago 1,12 e Apocalipse capítulo 2, verso 10. E este ser fiel a Deus diante das provações, das tribulações, é até, ainda que para isso a pessoa perca a sua própria vida, mas mantendo-se fiel, não sucumbindo, não caindo diante das tentações, esta pessoa receberá a coroa da vida. Tanto a pessoa que é fiel a Deus até o dia da sua morte, independente das tribulações, como também aquele que morre por não negar o nome de Cristo. Por isto que todos os mártires receberão também esta coroa. Coroa de glória, a quarta, coroa de glória, é apenas para os presbíteros, os bispos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4. Fala dos presbíteros que receberão esta coroa de glória, aqueles que fazem a obra com amor, os verdadeiros ministros ou as verdadeiras virgens. E a quinta coroa é a coroa de alegria ou de regozijo, que está escrita em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, que são a coroa dos ganhadores de alma. Paulo disse que as almas da igreja de Tessalônica era a coroa de regozijo ou de alegria para eles. Ou seja, todos os ganhadores de almas receberão também esta coroa de alegria por terem ganho almas, por terem feito sacrifícios, por terem sofrido aqui na terra na pregação do Evangelho para ganhar almas e discipulá-las, não só para os ganhadores de almas, mas para os discipuladores. Uma coisa é ganhar a alma ser convertida a Cristo pela pregação, outra coisa é discipulá-la para que ela seja ensinada a guardar todas as coisas até que Cristo venha. E para fechar esta aula, eu queria deixar claro que estas coroas serão literais, porque existe aí uma linha teológica que diz que estas coroas serão simbólicas. Para a coroa incorruptível será a incorrupção dos nossos corpos. A coroa de glória será os nossos corpos glorificados. A coroa da vida será a vida eterna que nós receberemos. A coroa de alegria será a alegria eterna, o gozo eterno que nós receberemos. E a coroa de justiça será a justiça eterna que nós receberemos. Mas, se isto fosse verdade, não precisaria nem ter tribunal, porque todos receberiam estas coroas. Na verdade, esta palavra grega que aparece aqui nos textos, Stéfanos, é uma palavra que é usada para a coroa no sentido literal. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Cristo. E ela aparece, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 4 e verso 10, para as coroas dos anciãos, dos 24 anciãos. E a Bíblia diz no verso 10 que eles lançam essas coroas diante de Deus, adorando. Se estas coroas fossem simbólicas, por que eles lançariam estas coroas? Deixando claro que estas coroas são literais e não simbólicas. Aí algumas pessoas dizem o seguinte, mas como que a pessoa botará na sua cabeça tantas coroas? Da mesma maneira que Cristo aparecerá nas nuvens, tendo na sua cabeça muitas coroas ou muitos diademas. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 12.
e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas ou muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, da mesma maneira que Cristo terá muitas coroas nas suas cabeças, aqueles que ganharem, por exemplo, estas 5 coroas, poderão pôr nas suas cabeças as 5 de vez se quiserem, ou ele pode reservar, ele pode usar a que ele quiser num dia, usar no outro, isso vai ficar a critério, não invalida que estas coroas serão literais, ok? E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que um terá a glória do sol, outro terá a glória da lua e outro terá a glória das estrelas. E entre as estrelas haverá diferença, porque uma estrela brilha mais que outra. A diferença de fulgor entre as estrelas. A glória do sol é quem tiver mais galardões. A glória da lua, quem tiver menos galardões do que o que tiver a glória do sol. E a glória das estrelas é quem tiver menos do que o do sol e da lua. E entre estes que tiverem a glória das estrelas, você vai ter um que vai ter um fulgor maior que outro. Um receberá a glória do sol, outro da lua, outro das estrelas. E terão pessoas que não receberão nenhuma destas glórias porque não receberão galardões por conta do seu tratamento com aquilo que Cristo entregou a eles, ok? Existem muitos outros galardões, por exemplo, como o maná escondido, como a pedrinha branca com um novo nome, ser coluna do templo de Deus, da cidade, da Nova Jerusalém, ter o nome do Cordeiro e do Pai, o nome de Deus escrito sobre ele, e muitas outras coisas que não falaremos aqui. Você pode acompanhar isso em Apocalipse, eu creio que você até já conhece estes textos, mas eu também vou deixar na descrição. Esta é a nossa aula de hoje. Também aqui nós já estamos praticamente encerrando o nosso curso, porque as próximas aulas que serão liberadas aqui já estavam gravadas, a aula dos 144 mil selados, que já estava gravada, a aula também da marca da besta já estava também gravada. A aula do Leviatã também já existe aqui no canal e ao final desta aula vai aparecer aqui na sua tela a aula do Leviatã para que você que ainda não assistiu possa assisti-la. E quando a última aula for liberada, que é sobre a marca da besta, você vai entrar em contato, se você ainda não entrou em contato no meu WhatsApp, para você receber o seu certificado. Se você ainda não entrou em contato comigo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar e você receber o seu certificado. Que Deus te abençoe e até ao próximo conteúdo ou até ao próximo curso.